Quando João Batista começou a pregar, João Batista dizia o seguinte: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Sempre para você se aproximar de Deus, a necessidade do arrependimento. Arrependimento é mudar de direção. Arrependimento não é apenas remorso porque você foi pego no pecado. Arrependimento é você reconhecer que o que você está fazendo está errado e falar: eu vou dar meia volta, eu vou caminhar na outra direção. Sem arrependimento não há salvação, meu amado. Sem arrependimento não há reconciliação com Deus. Sabe por quê? Porque eu e você um dia escolhemos andar por um caminho que não era o caminho que nós deveríamos andar. A Bíblia diz que todos nós nos desviamos, todos nós escolhemos o nosso próprio caminho. Nós éramos como ovelhas desgarradas. Os Salmos diz assim: não há um bom, nenhum sequer, todos se desviaram, todos escolheram o caminho do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e por causa disto foram destituídos, perderam a presença, a glória de Deus. Por causa do pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que você e eu merecíamos por causa do nosso pecado era a morte. Nós somos condenados à morte, meu amado, e os nossos caminhos aborrecem a Deus e trazem a ira de Deus, e a maneira de nós resolvermos esta situação com Deus é nós nos arrependermos e nos voltarmos para Ele. As pessoas podem pensar que no Novo Testamento as coisas são diferentes, mas não são diferentes. A Bíblia diz, Paulo fala que o arrependimento segundo Deus produz tristeza no nosso coração, e na verdade ele nos faz mudar a direção da nossa vida. Jesus, quando falou com aquela mulher prostituta, pega em adultério, ele falou: ninguém te condena, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Ou seja, se arrependa daquilo que você fez. Todos nós escolhemos um caminho. Na verdade, eu tenho falado o seguinte para vocês: uma das maiores mentiras que o diabo tem falado ultimamente, e que eu leio na internet, é que Deus é amor. É verdade que Deus é amor, é verdade que Deus é amor, mas o diabo ele sempre pega as verdades da Bíblia e distorce, assim como ele fez lá no Jardim do Éden. Foi isso que Deus disse. Ele falou para Eva: Deus falou para vocês não comerem desta árvore? Sim, Deus falou para não comer desta árvore. Aí ele distorce a palavra. É verdade, a Bíblia diz que Deus é amor. Sim, a Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus nos ama. Sim, a Bíblia diz que Deus nos ama. Mas esta não é toda a verdade. Porque a mesma Bíblia que diz que Deus nos ama também diz que Deus vai julgar as pessoas. Quando certa vez houve um acidente lá em Israel, uma torre caiu, matou 18 judeus, 18 pessoas lá. Os discípulos de Jesus souberam disso, Jesus soube disso. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, esses daí eram mais pecadores porque a torre caiu na cabeça deles. E Jesus falou: não, na verdade, às vezes torres caem, às vezes tragédias acontecem na vida das pessoas, mas se vocês não se arrependerem, todos de igual modo perecerão. Quando não há arrependimento, vai haver perecimento. Quando as pessoas não se arrependem, não há mudança de vida. Quando as pessoas não decidem se arrepender, elas nunca vão mudar. Então muitas vezes uma pregação de que fala que só Deus ama, Deus ama, Deus ama, às vezes a gente vê na internet que parece que isto é uma permissão para elas continuarem na sua vida miserável, na sua vida de desobediência a Deus, que não vai ter problema nenhum na sua vida, porque Deus é amor. Às vezes eu vejo pastores falando isso daí. Às vezes eu vejo isso na internet. Eu vi um comentário de uma pessoa esta semana dizendo assim: olha, o Jesus que eu acredito é todo amor. Então ela não lê a Bíblia. Ela não lê o Novo Testamento. Não lê o que Jesus falou. Você não vê nenhum profeta no Velho Testamento falando sobre o inferno, mas você vê Jesus falando muito sobre o inferno. Onde o fogo não se apaga, onde o verme não descansa, consome a vida das pessoas. Jesus fala que é um lugar de trevas, e que as pessoas vão para as trevas se elas não se arrependerem. Não foi quem falou isso, foi Jesus que falou isso daí. Mas as pessoas, elas querem ouvir aquilo que lhes agrada. Elas querem ouvir uma mensagem positiva. Elas querem ouvir que não importa o que elas fizerem, tudo está bem na sua vida. Mas não é isso que a Bíblia fala, meu amado. E eu tenho que falar o que a Bíblia fala. Jonas tinha que falar o que Deus mandou ele falar.
Porque não adianta você ficar alegre hoje e você morrer hoje à noite, e de repente você abre os seus olhos achando que vai para o céu e acorda rodeado por demônios. Quando você abre os seus olhos, você está no inferno, sendo levado por anjos de Deus e lançado naquele lugar de tormento por toda a eternidade. O que adiantou eu adocicar? O que adiantou eu falar para você que não importa a maneira que você vive e de repente você morre? Eu quero estar livre do sangue de qualquer pessoa, meu amado. Talvez as pessoas falem: pastor, esta não é uma boa mensagem para se pregar, isto vai afastar as pessoas da igreja, a igreja vai esvaziar. Você quer encher a igreja? Pregue algo positivo, fale para elas que tudo vai bem na vida delas, meu querido. Mas não importa, a igreja pode estar cheia de gente e de repente todos eles morrem e vão para a condenação eterna, e eu não quero isto para você. Não quero isso para você. A Bíblia diz, por exemplo, os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Sabia que mentira é pecado? Mentira é pecado. A Bíblia fala muitas coisas que são pecados, que são desobediência a Deus. Se você escolher o caminho da desobediência, você vai para a perdição eterna. Ah, mas eu tenho Jesus. Não, Jesus próprio, ele falou: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Foi o que Jesus falou. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Se você fala, eu amo a Deus e não guarda a palavra, você está se enganando.